uma linhagem de indivíduos de bravura implacável em meio a uma galáxia onde a paz se encontra sob constante ameaça. Uma trajetória sombria marcada por combates, intrigas, romances e grandes tragédias. Em um universo de tecnologias extravagantes e elementos de fantasia, conhecemos a história dos Kashtaka, uma família de grandes guerreiros que seguem um estrito código de honra e são conhecidos pela galáxia como os Metabarões. Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é Sora e hoje vamos falar sobre uma saga de ficção científica super diferentona surgida da mente de ninguém menos que Alejandro Jodorowsky. Pegando fortes influências de Duna e das tragédias gregas, Jodorowsky, junto com o artista Juan Jiménez, nos traz uma ópera espacial que abraça o bizarro para entregar uma narrativa caótica e de ares epopeicos. Fiquem ligados nos seus paleomonitores, porque agora vamos conhecer o universo dos Metabarões. De setas ciborgues, naves-baleias gigantes capazes de aniquilar planetas inteiros, a clãs guerreando diante das profecias do surgimento de um mutante superior que irá governar a galáxia e jovens de linhagem nobre lutando para aceitar o seu destino. Duas das primeiras coisas que se nota ao conhecer o universo de Metabarões é o quanto ele é criativo e também como muitos dos seus elementos remetem ao que nós vemos em Duna. E o grande motivo para isso está bem nas suas raízes. No início dos anos 70, o artista chileno multitalentos Alejandro Jodorowsky ganhou visibilidade entre o público de filmes cult nos Estados Unidos graças ao sucesso dos seus filmes El Topo e Montanha Sagrada nos circuitos de cinema noturnos. Assim, pouco tempo depois, ele assumiu a frente de uma adaptação de Duna, que seria a primeira tentativa de levar para o cinema a obra de Frank Herbert. Acontece que as ideias de Jodorowsky para Duna eram extremamente ambiciosas. Desde a história que seria bastante modificada, com a inclusão de elementos mais místicos e algumas coisas até escatológicas, até toda a parte visual. Seria realmente um Duna de Jodorowsky, não uma adaptação de Duna de Frank Herbert por Alejandro Jodorowsky. E para apresentar a sua visão muito única desse mundo, ele contou com o trabalho de nomes como Dan O'Bannon, Chris Foss, H.R. Giger e Moebius, artistas que ele designou como os seus guerreiros espirituais. Toda a história da produção desse filme é muito curiosa e nós temos aqui no canal um vídeo super detalhado sobre ela, contando desde as mudanças que seriam feitas, até nomes que estariam no elenco, que teria até o Salvador Dalí, e também o quanto esse filme que nunca aconteceu foi importante para o cinema. Então, se você quiser conferir depois, é só acessar o card que vai estar aí em cima. Mas por fim, com esse projeto se mostrando uma ideia extremamente cara e arriscada para os padrões do cinema, Duna de Jodorowsky acabou cancelado. Mas apesar disso, a sementinha de Duna permaneceu ali na mente do Jodorowsky, foi germinando até que em 1980 ele lançou, junto com Moebius, O Incal, uma das maiores obras da ficção científica nos quadrinhos. O Incal é uma ópera espacial onde acompanhamos uma fuga de proporções épicas que se inicia quando o protagonista John Defoe, que tem em seu nome uma alusão à carta Defoe do tarô, recebe de um alienígena um artefato chamado Incal. Além de ser uma aventura intergaláctica regada de intrigas políticas, tecnologias super malucas, conspirações e temas espirituais, vemos na sua história muitos elementos desse filme de Duna que nunca aconteceu. Nós temos, por exemplo, um planeta de ouro onde fica o Palácio Imperatorial, o tema do messianismo, o personagem em uma jornada com um propósito que ele reluta em aceitar de início e até mesmo um conflito motivado pelo elemento mais precioso do universo. No lugar da especiaria que move os conflitos em Duna, aqui temos o Incal. Um dos personagens que nós conhecemos nesse quadrinho é o Metabarão, um mercenário muito temido e respeitado em toda a galáxia que sai do seu metabunker depois de 10 anos para entrar nessa caçada ao John Defoe.
O ar de mistério e o seu visual de assassino todo futurista, junto com o seu desenvolvimento, fizeram do Metabarão um personagem muito interessante, muito querido pelos fãs e com várias possibilidades de camadas que poderiam ser exploradas mais a fundo. Tanto que, por fim, foi ele quem ganhou a sua própria série. No final dos anos 80, durante a produção do livro Os Mistérios do Incal, que é um guia de referência sobre esse universo, o Jodorowsky se lembrou de um detalhe sobre o Metabarão que é contado no Incal, mas é passado assim muito por cima. Então ele resolveu aproveitar essa oportunidade para voltar nesse ponto da trajetória do personagem e lançou a história curta No Coração do Inviolável Metabunker. E foi justamente essa história o pontapé inicial para o surgimento do spin-off A Casta dos Metabarões, que foi lançada em 1992. Diferente de um Incal que traz uma jornada espiritual e filosófica complexa e de ares até bem-humorados em vários momentos, em A Casta dos Metabarões temos uma ópera espacial focada nos eventos violentos e trágicos que originaram a dinastia dos maiores guerreiros das galáxias. Agora com artes do grande Juan Jiménez, conhecido pelas suas artes sci-fi que tem um aspecto realista e são muito cheias de detalhes, essa saga volta muitos anos no passado para nos contar as origens desses meta-guerreiros e das suas tradições, a começar por Otton von Sausa, o trisavô do Metabarão. A história de Otton começa no planeta Mármola, uma esfera gigante de mármore localizada no sistema Philidor, onde ficava a fortaleza dos Castaka. Otton vivia no planeta junto com o seu sogro, o Barão Berad de Castaka, sua esposa Edna e o seu filho Bari. Junto do seu clã, ele tinha como fonte de sustento o comércio de pedras de luxo extraídas do planeta, que eram usadas na edificação dos palácios de todo o Império. Porém, um dia, um acidente ao cortar uma pedra coloca a vida de Otton em perigo e para salvar a vida dele foi necessário usar diante de forasteiros a substância que era o grande segredo daquele planeta, a epífita. Um óleo que com apenas uma gota era capaz de fazer flutuar objetos que pesavam toneladas. Com a descoberta de um material tão revolucionário na galáxia, logo o céu de Mármola se tornou um campo de batalha. Robôs tecnotecnos, assassinos humanos, corsários do Economato, mercenários dos Maganatas, vários grupos apareceram tentando se apossar da substância antes do próprio Império. E assim se inicia um combate que tira de Otton tudo o que ele tinha. Sobrevivendo apenas com Bari, ele é obrigado a deixar Mármola e embarca em uma jornada que vai mudar para sempre a sua vida e a de todos os seus descendentes. Além de adotar muito da essência das tragédias gregas, em Metabarões, Jodorowsky deu início ao desenvolvimento de muitos dos aspectos do que hoje nós conhecemos como o Jodoverso, um universo compartilhado dos quadrinhos do autor que inclui também o Incal, os Tecnopapas e Megalex. Enquanto o Incal tem uma narrativa magnífica e muitos elementos que fazem desse mundo algo extremamente interessante, foi em Metabarões que tudo começou a ganhar as proporções realmente épicas que nós vemos hoje. Além de desenvolver toda a cultura e rituais dos Metabarões, nos apresentando uma justificativa para cada um deles, inclusive, essa HQ também explora mais de outros lugares e de figuras curiosas desse universo, como por exemplo Janus Jana, o mutante andrógeno que ocupa o cargo de Imperadoratriz da Galáxia, um ser que sintetiza o masculino e o feminino em um único corpo e é mantido dentro de um ovo de proteção. Em Metabarões nós conhecemos a sua origem, as intrigas geradas em toda a galáxia pela sua existência e também a evolução da relação do Império com os Castaka, que vai mudando à medida em que se avança a linhagem. Uma outra parte interessante desse mundo são as sombrias Shabda-Uld, uma ordem de feiticeiras poderosas com um autocontrole sobre a mente e o corpo que quer dominar a galáxia e para isso cria planos de manipulação genética, tal qual as Bene Gesserit em Duna. Até mesmo a ideia de uma mulher que engravida a partir da gota de sangue do seu amante castrado, algo que aconteceria com Lady Jessica e Duque Leto na versão Jodo de Duna, foi aproveitado nesse quadrinho.
Mas apesar de ter as suas semelhanças com Duna, ele é muito mais do que uma mera cópia da obra do Herbert ou apenas uma versão daquele roteiro do Jodorowsky. O universo de Metabarões tem mais do que o suficiente para ser único, com personagens profundos nas suas motivações e uma grandiosidade muito excêntrica que só poderia ter saído da mente de um criador como o Jodorowsky. E a presença de um artista do calibre do Jimenez é algo que contribui demais para tudo. Ele entrega em Metabarões artes muito detalhadas e designs extremamente criativos, que funcionam muito bem na representação das cenas espaciais, que são maravilhosas. Aliás, os combates no espaço são os meus momentos favoritos desse quadrinho, justamente por causa da arte do Jimenez, mas também brilham nos diferentes planetas que nós vemos ao longo da história, com suas estruturas, aparatos tecnológicos e até alguns seres exóticos que existem pela galáxia. Tudo em Metabarões é muito atrativo visualmente. Mas esse quadrinho, por fim, não é só seriedade o tempo todo. Vez ou outra, a tensão das histórias é quebrada por alguns segmentos dos robôs Lota e do seu amigo Tonto, que é o narrador da história. A dupla funciona muito bem como um alívio cômico, é realmente muito engraçado, porque o Lota, ele fica todo emocionado, fica dando defeito, porque fica ansioso com aquelas histórias, e o Tonto, super impaciente com ele, quer desligar os módulos de fala do Lota para poder contar a história em paz, mas é sempre uma coisa momentânea. Tem uns momentos que fica meio repetitivo ali, sabe? Fica uma coisa um pouco demais, você quer que a história siga e eles começam a falar no meio da história, e algumas piadas até se repetem, mas por fim é legal ter esse alívio cômico ali no meio, porque a história dos Metabarões é regada por desgraça em cima de desgraça. Se você se interessou por esse universo que é quase um Duna com esteroides e mais cogumelos alucinógenos, uma dica é começar pelo primeiro volume de A Casta dos Metabarões, que foi lançado recentemente pela editora Pipoca Nanquim. Nessa edição, que vocês poderão adquirir no link aí embaixo, nós temos os 4 primeiros volumes de A Casta dos Metabarões, onde conhecemos os trisavós do atual Metabarão, Otton e Honorata, e os bisavós Agnar e Oda. São histórias muito interessantes para quem gosta de grandes aventuras no espaço, que aliás lembram em alguns aspectos as óperas espaciais mais antigas, aquelas da era Pulp, e eu tenho certeza que elas vão te surpreender bastante. Quando você acha que chegou no auge das coisas dando errado, começa a pensar, não, agora as coisas vão começar a melhorar, né? Não, ele vai lá e mostra que era tudo pior do que você estava imaginando. Mas enfim, a saga tem um total de 8 volumes e segue até o atual Metabarão, o Sem Nome, que é justamente aquele que nós acompanhamos no Incal. E a Pipoca Nanquim já prometeu que vai trazer os 4 volumes restantes, com a possibilidade de um terceiro volume com as histórias Castaka e Armas dos Metabarões. Uma coisa que é importante ressaltar é que, sendo um quadrinho francês, ele tem menos freios na hora de ser explícito ou provocativo. Ele é altamente violento, tem bastante nudez, principalmente nudez feminina, e lida com os temas bem controversos que podem incomodar alguns leitores. É um típico quadrinho da Metal Hurlant. Ele foi inclusive publicado pela Les Humanoides, que é justamente a editora da Metal Hurlant. Mas se você não tem problemas com isso, eu recomendo demais a leitura desse, que é considerado uma das grandes obras da ficção científica nos quadrinhos. Algumas pessoas consideram inclusive A Casta dos Metabarões melhor do que o Incal. Eu particularmente acho que vai da preferência pessoal. Eu gosto muito dos dois quadrinhos, mas entendo que a vibe é outra. Metabarões é aquela coisa mais medieval, uma história mais brutal de guerra e tragédia, enquanto o Incal é uma jornada espiritual toda enigmática, cheia de simbolismos e um mundo muito maluco. Enfim, é um fã de ficção científica e quer viajar pelos diferentes universos do gênero? É só continuar com a gente aqui no Central Pandora, porque aqui nós exploramos de tudo, das óperas espaciais, distopias, até robô com crise existencial. Vem com a gente que eu vejo vocês por outras galáxias.